Olá, professores e alunos da EBD, nós estamos com a lição 9, a geração que fracassou na terra da promessa. Então, nós vamos estudar sobre a geração pós-Josué. E na introdução fala, dentro da totalidade do plano de Deus, a vida é um sopro muito curta para se realizar tudo. Então, essa vida que o Senhor Deus nos deu, ela é como um sopro, ela passa muito depressa e é muita coisa para se realizar. Então, não dá para realizar, por exemplo, só eu realizar a obra de Deus, porque ela é muito grande. Então, eu vou precisar de outra geração. Então, cada geração ela tem um plano específico dentro do projeto de Deus para realizar. E essa geração pós-Josué, ela fracassou tendo essa missão, dessa visão que o Senhor tinha para eles. Por isso que o Senhor Deus fala que nós devemos apresentar a Deus de forma aprovada. Essa nova geração, ela se apresentou de forma reprovada. Era uma geração que ouviu histórias sobre seus antepassados, que o Senhor havia realizado e havia realizado no deserto, que abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, que o Senhor derribou as muralhas de Jericó. Era uma geração que conhecia a Deus, uma geração que os pais ensinaram ela sobre acerca de Deus, a obedecer a Deus. Mas essa geração, ela é como a geração dos nossos dias. É uma geração que conhece a Deus, é uma geração que já ouviu sobre os milagres de Deus, mas é uma geração alienada que vive sem Deus. Então hoje, professor, aluno, nosso foco é falar disso, de uma geração que conheceu a Deus, mas que viveu sem Deus e por viver sem Deus fracassou. O que você, aluno, professor, pode esperar de uma geração que não obedece os preceitos de Deus? O que você pode esperar de um mundo decadente que vai só de mal a pior? Cada ano, cada década que passa, as coisas que não eram normais vão se tornando cada vez mais normal. E o que você pode esperar de um mundo onde Deus não está? Então a única esperança que existe é só para aqueles que vivem em Deus, não só conhecem, mas que vivencia Deus. E não há esperança nenhuma para aqueles que não têm a Deus. E o ponto que mais me chamou a atenção dentro do tópico 1 foi o ponto 1, tópico 2, que fala: cada geração nasce com a responsabilidade. E no finalzinho fala: não somente morreu Josué e sua geração, morreu também seu legado. A seguinte geração, além de não conhecer a Deus, desconheceu o legado dos seus antepassados. Então, quando Josué morreu, também se foi seu legado. Aquela geração, elas não tiveram visão para reconhecer o legado dos seus antepassados e desprezou todo o legado. Muitas pessoas hoje elas recebem legado dos seus pais, dos seus avós e não sabem honrar o legado que o Senhor Deus está dando a elas. Elas simplesmente desprezam tudo que o Senhor Deus tem dado. E como é triste você ver uma pessoa que recebeu um legado e ela não passar isso à frente, ela não crescer, ela parar no meio do caminho. E o ponto 2 fala: por que fracassa uma geração? E o fracasso na terceira geração foi simplesmente viver com Deus, viver com Deus sem achar o que deveria conhecê-lo. É possível comer maná, mas jamais entendeu o seu significado. Então aquela geração, ela comeu maná, a geração do deserto, ela comeu maná, mas nunca soube o que significava maná. Eu faço uma pergunta para você, aluno, professor: o que representa o maná?
o maná ele representa um alimento. Então, quando Jesus ele falava, eu sou o pão vivo que desceu do céu, ele estava se referindo ao maná, que Jesus ele sempre esteve presente com essas três gerações. Mesmo essa geração não estando honrando a Deus, uma geração que desprezou a Deus, que desprezou os legados, seus líderes, que desprezou o legado de Josué, o legado de Moisés, que não soube honrar o que o Senhor Deus estava dando para eles, mas sempre o Senhor Deus estava se manifestando. Uma hora com o maná vivo que desceu do céu, uma outra hora com uma rocha que brota água. Outra hora o Senhor Deus se manifestava. O Senhor Deus sempre esteve no meio dessa geração. Então aquela geração, ela comia o maná, mas não entendia o maná. Eles não entendiam. Eles tinham o maná vivo que desceu do céu, mas eles queriam carne. Muitas vezes o Senhor Deus está dando o melhor, nos está dando maná, mas nós trocamos o maná por coisas superficiais, por coisas que não têm nenhum valor. Quantas pessoas que o Senhor Deus está dando maná, eles deixam de comer o maná para comer ervas daninhas, para comer heresias, para comer ensinamentos sem base bíblica. Quantas pessoas desprezam o maná para viver prazeres da carne. A geração do deserto, eles comiam maná, mas não sabia o que significava o maná. Era uma geração que conhecia Deus, mas não vivenciava Deus. É possível estar no templo sem Deus no coração. O relacionamento com Deus deve ser contínuo para conhecê-lo e para entender a sua palavra. Então, um relacionamento com Deus é algo contínuo, todos os dias, cada segundo da sua vida, para se construir um relacionamento com Ele. Então, para você construir um relacionamento com uma pessoa de confiança, você deve conhecer bem essa pessoa. E como nossa geração vai ter um relacionamento com Deus se não conhecem a Deus? E o 2.1 fala, viver sem comunhão com Deus. E a parte que mais me chamou a atenção fala, todavia, seu maior engano foi imaginar que não precisava tanto de Deus quando seus pais precisavam. Então essa nova geração, eles não tinham que lutar, eles não tinham que esperar o maná cair do céu. Era uma geração que agora vivia na prosperidade, onde tudo plantava, eles colhia. Então o que aconteceu? No muito prosperar, ele se esqueceu de Deus. Então, no muito encher o seu celeiro, eles acabou esquecendo de Deus, achando que não precisava tanto de Deus como seus pais precisou. Porque seus pais estavam no deserto, estavam na dependência de Deus. Se Deus não ajudasse, eles iriam morrer. Mas hoje eu vejo que muitas pessoas que quando estão no deserto, eles dependem de Deus para tudo. Mas quando saem do deserto, entram na terra da promessa, eles acham que não precisa mais de Deus. Aí onde as pessoas fracassam no seu engano de achar que no muito encher de seus celeiros, ela não precisa mais de Deus. E o 2.2 fala, viver sem compromisso. Viver apenas para si os próprios deleites empobrece nossa existência. Então, quando nós vivemos para nós, quando nós somos egocêntricos, que estamos no centro do universo, a nossa vida ela perde a existência, porque uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. A pessoa que não tem Deus, ela não tem propósito para viver. E uma pessoa sem propósito, que não sabe por que ela está na Terra, ela acaba perdendo o sentido da vida. Então, uma vida sem Deus é uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida sem graça. E dentro desse tópico ainda, outra parte que me chama a atenção fala, preparando outra geração para que possa ir adiante de nós e alcançarem o que não
podemos alcançar. Então, sempre nós devemos preparar a outra geração. Mesmo que eles não sigam a Deus, como a geração por Josué não seguiu a Deus, mas é nossa responsabilidade preparar a próxima geração. O Senhor Deus espera que você prepare seus filhos para conhecer a Ele, para viver com Ele e para conquistar todas as verdades de Deus. Se a pessoa preparando, às vezes, a outra geração para vivenciar Deus fracassa, imagine se não preparar. E o ponto 2, tópico 3 fala: viver sem conhecer a Deus é desperdiçar a própria vida. Então, a pessoa que vive sem conhecer a Deus é como se ela não existisse. A pessoa que vive sem Deus, ela está desperdiçando toda a vida dela, que ela poderia aproveitar para viver dentro da presença de Deus, ela está desperdiçando. E, e dentro desse tópico ainda fala: qual o maior tesouro que uma geração pode deixar para outra? O conhecimento de Deus. Então, pais, professores, você pode até falar assim: não, eu estou semeando uma semente, estou plantando a semente para que meu filho não tenha preocupação nenhuma. Mas o maior tesouro que você pode dar para o seu filho é o conhecimento acerca das coisas de Deus. O maior conhecimento, nosso maior tesouro é conhecer a Deus. É mais valioso que o ouro, prata e diamante, é conhecer a Deus. Porque quando a pessoa ela conhece a Deus, ela é autorrealizada. E fala: o mundo vive um desequilíbrio social progressivo. E a única coisa que pode frear o mal é o retorno à palavra de Deus. Então, é só você ligar o noticiário, professor, aluno, que você vai ver que o mundo está decadente. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Que o mundo está indo de cada vez a pior, de mal a pior. Aí o governo ele faz planos para diminuir a violência, para diminuir o número de pacientes nos hospitais, melhorar a segurança pública, mas nada disso vai resolver. A única coisa que pode frear o mal no mundo é Deus, é o conhecimento da sua palavra, que pode retirar todo o mal da terra. E não adianta as pessoas fazerem impérios fortificados com sentinelas, com muros gigantes, com toda proteção. Se Deus não está lá, não adianta de nada, o mal vai chegar da mesma forma. Então, não pode esperar nada de bom do mundo onde Deus não está. A única forma para o mundo se tornar um lugar melhor é se voltando a Deus. E o ponto 3 fala: uma geração que pode afetar a outra. O que semeia para o futuro? O que semeia para o futuro uma geração que vive sem Deus? Problemas somente. Então, o que você pode esperar de uma geração que vive sem Deus? Nada, só problemas. Então, a geração de Josué, ela semeou, ela plantou para a nova geração. Só porque como a nova geração ela vivia alienada sem Deus, isso só ocasionou problemas. Então toda aquela semente, todo aquele legado de Josué, de Moisés, se perdeu. Não deu prosseguimento. E o ponto 3, tópico 3 fala: um povo sem herança espiritual é um povo sem perspectiva. A primeira grande tarefa de um salvo não é conhecer o que o Senhor é capaz de fazer, mas o Senhor quem salvou. Então hoje eu vejo uma inversão de valores dentro das igrejas. Os pastores pregam tema: olha, vem para Cristo que Deus vai te dar cura, vem para Cristo que você vai ser próspero. É lógico que o Senhor Deus pode realizar essas obras, mas nossa motivação de ir para Cristo não é
pelo que Ele é capaz de fazer por nossas vidas, mas nossa motivação para vir para Cristo é conhecer aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Então a nossa motivação de servir o Senhor não é pelo que Ele pode fazer por nós, mas do que Ele já fez por nós. Essa deve ser a nossa maior motivação. E dentro do tópico 3.3 ainda fala: esse foi o motivo do fracasso. Deus é um Deus de aliança, de comunhão, e não somente doador de bênção. Então Deus é um Deus de aliança, de comunhão, e não somente Papai Noel. Muitas pessoas acham que Deus é só o Papai Noel, mas não. Ele é um Deus de aliança, ele é um Deus de compromisso, ele é um Deus que vela pelas suas palavras, e ele é um Deus que procura relacionamento com aqueles que estão abertos, com o coração aberto para conhecer a Ele. E não somente um Papai Noel que vai te dar tudo aquilo que você quer, que você manda um recadinho para ele. É lógico que se você criar uma relação com ele, ele pode te abençoar. Mas o que o Senhor Deus nos fez não foi para ter um ministério, não foi para nós ser artistas, nem ídolos, nem artista, mas ele fez para nós ter relacionamento com ele. E através desse relacionamento, daí sim pode fluir um novo ministério. Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima lição.